Uma queixa comum no pronto-socorro é o paciente com olho vermelho. Né? Toda vez que a gente pensa em olho vermelho, a gente pensa em conjuntivite. Então, até de propósito, eu montei essa aula pensando a gente fazer uma abordagem inicial nas possibilidades que a gente pode encontrar frente a um paciente com o olho vermelho e depois uma abordagem bem prática, bem direta ao paciente com conjuntivite. E a gente vai perceber que é ideal que seja assim, porque a maioria dos nossos pacientes vão estar ali nos quadros mais benignos, ali, principalmente os quadros de conjuntivite. Por isso é importante conhecer as patologias que envolvem o olho vermelho para que eu possa descartar as principais emergências. Por isso que minha anamnese tem como objetivo inicial descartar as condições que ameaçam a visão daquele paciente. Então, glaucoma agudo, descolamento de retina, uma oclusão arterial, né? Um paciente, obviamente, com um trauma direto, uma perfuração, isso obviamente representa um quadro mais grave. Então, na clínica, o que eu estou buscando? Paciente que tem alteração do campo visual, que tem perda de visão, né? Uma redução que seja da acuidade, fotofobia, né? Como eu falei, ele levou uma pancada, tem histórico de trauma, tem flogose importante no olho. Tá, isso então vai me levar a pensar, né, num paciente que há um risco de perda de visão. Né? São sinais aqui de alerta para eu ficar atento. O ideal é que a gente tenha nos pronto atendimentos, né, como fazer esse exame, o oftalmoscópio. Tá? A verdade é que isso não acontece. Eu trabalhei em diversos lugares que a gente não tinha como, o que a gente tinha ali era uma luzinha ali que dava para fazer alguma coisa. E talvez essa seja a sua realidade também. Então é importante que a gente consiga fazer o exame ocular sem ser um oftalmologista e sem ter o material. O que a gente pode fazer? Ectoscopia ocular, posso olhar o olho. Abrir, olhar, ver como é que tá, olhar ao redor, olhar a pele, pálpebra, cílio, eu posso olhar. Eu posso fazer um teste de acuidade visual, 3 metros, 6 metros, eu posso pegar até aquelas letrinhas, sabe? Você pode pegar na internet, colocar num telefone, colocar no iPad, escrever na parede. Você pode fazer um teste, por exemplo, com uma cruz e uma bolinha, e distanciar o paciente mais ou menos 3 metros de distância, tampar um olho e ver se ele consegue ver as duas estruturas ou se ele está perdendo um pouco de campo visual, ou seja, você vai ter que testar alguma coisa, seja perguntando para ele ou tentando investigar de alguma maneira, tentar ver algum reflexo, se o paciente está mantendo, ele consegue piscar, como é que é a movimentação ocular, ele consegue acompanhar você. Então, são coisas, não é o ideal, mas a gente consegue ter uma noção dessa maneira. Para que você tenha ideia, dê uma olhada nesse slide aqui, olha que interessante. Isso é uma publicação de 2016, mas o que chama a atenção aqui são as principais queixas do atendimento oftalmológico. Você vê que as causas, assim, a maioria das causas aqui, se você pensar, são traumáticas, abrasão, corpo estranho, trauma ocular, que o manejo é muito específico do oftalmologista. O que a gente vai fazer no pronto-socorro ali é mais dar um suporte sintomático, às vezes lavar, né, no caso de abrasão e lesão química. E nas não emergências, olha que a maioria, 30% dos pacientes, são conjuntivite. Mais ou menos aí uns 10 vai ser ordéola e hemorragia conjuntival, que a conduta é bem expectante. Na conjuntivite, então, que denota a nossa maior capacidade de diagnosticar e tratar corretamente. Então, por isso que no final da aula a gente vai perder um pouco mais de tempo aí. Mas olha que curioso. Então, quais casos a gente teria que estar mais atento aí para suspeita, né? Não para suspeita, mas para os diagnósticos possíveis do olho vermelho, diagnóstico, né, etiológico aqui. Por exemplo, trauma, paciente com ruptura da órbita, né, bateu o rosto, por exemplo, no volante, teve uma ruptura do olho, né, obviamente que esse paciente, ele provavelmente tem fratura da órbita, fratura da parede, né, da estrutura óssea, esse paciente obrigatoriamente tem que ter uma avaliação imediata com o cirurgião bucomaxilo e com o oftalmologista. Então, basicamente, o tratamento aqui vai ser de suporte e encaminhar esse doente. É um trauma grave, né? O paciente pode ter tido uma laceração da pálpebra e lesão corneal também, né? Às vezes por uma garrafada. Eu já atendi um paciente com uma lesão por garrafa. Obviamente, também requer tratamento de urgência. Esse paciente precisa de um oftalmologista, ele precisa ser referenciado o quanto antes. E se é um trauma contuso, lembrar também da possibilidade de fratura dessa região, que vai precisar possivelmente de um bucomaxilo para acompanhar. Agora aqui já começam casos mais comuns aqui. Lesão química, tá? O paciente pode chegar lá com dor, com hiperemia, com bastante lacrimejamento, com desconforto, com uma certa perda de acuidade. Então essas lesões, tanto abrasivas
quanto químicas, o que a gente pode fazer é uma lavagem exaustiva. 1 litro ali de solução salina, botar, se não tiver como você lavar o paciente com soro, dependendo do lugar onde você está, até mesmo ele água filtrada, bota o paciente com o olho ali para poder lavar, assim, é o que você pode fazer, né? Evitar ficar mexendo muito no olho, ficar manipulando. A gente pode usar algum anestésico local para diminuir, né? O Sinestalcon é um tipo de anestésico local que a gente poderia usar, melhora um pouquinho a sensibilidade do olho, mas queimadura química, queimadura, né, abrasiva, por solda, que é muito comum, esses casos também vão ter que ser avaliados por oftalmologista. Então, assim, emergência oftalmológica, galera, no final das contas, eu sempre tenho que conduzir esse paciente ao oftalmo, porque o tratamento definitivo só vai ser feito lá. Então, são quadros difíceis para a gente manejar, principalmente em locais que a gente não tem tanto suporte. Corpo estranho, outra coisa que a gente pode acontecer. Um quadro engraçado, eu nunca me esqueço dessa história, foi uma paciente que, eram 2 meninas, né? Numa madrugada, elas foram para pronto socorro e entre muitos drinks ali, risadas e brincadeiras na madrugada, a história é que tinha perdido a lente dentro do olho. Olha para lá, olha para cá, olha para lá, não tinha lente, a lente já tinha saído. Mas pode acontecer, né? O paciente está com a lente ali, esqueceu a lente no olho, e aí realmente aquilo dá um processo inflamatório, bota lente sob lente, tem caso, não é nada, não pense que isso é estranho não. E outro tipo de corpo estranho também, isso aí é comum também, bateu um cisco, entrou uma areia, entrou alguma coisa, parece que tem alguma coisa dentro do meu olho. Na maioria das vezes não tem, já saiu, mas aquela lesão, né, dá um desconforto, parece que tem algo preso ali na região ocular, mas é importante que a gente, obviamente, avalie, olhe, não veja e perceba se não houve alguma perfuração, não foi algum trauma penetrante, se não tem nenhuma lesão realmente na córnea. Então, essa ectoscopia ocular a gente consegue fazer, beleza? Eu botei uma imagem aqui, uma imagem interessante do break, interessante pra caramba, mas eu não quero que a gente se perca aqui muito tempo. Eu quero só chamar a atenção, quando a gente estiver olhando para ela aqui, eu vou botar ela rapidinho, só para a gente olhar uma coisa aqui, que é o seguinte, olha, o paciente então que se dá entrada com olho vermelho, há uma maneira da gente, em algum grau, tentar diferenciar o que é mais grave, né? De certa maneira, os quadros aqui, ó, de conjuntivite, né, blefarite, ectrópio, outras alterações, pterígio, né, até mesmo esses corpos estranhos, lesão abrasiva, esses traumas mais leves, eles cursam com um desconforto, né? É um quadro de dor mais leve, não é uma dor intensa, não é um quadro de muita dor, como seria os pacientes, por exemplo, que têm alterações da câmara, celulites, por exemplo, que tem glaucoma de ângulo fechado, né, que é uma grande alteração, uma alteração importante aqui. Então, eu deixo essa condição aqui para a gente lembrar disso, né? Porque mesmo aqui, quando a gente pensa num paciente com quadro doloroso e com conjuntivite, lembrar desse detalhe, né? O paciente que faz conjuntivite, ou ele é um quadro, ou ele está indolor, ele não tem dor no olho, ou ele tem uma dor leve. O paciente que tem dor importante no olho, eu vou pensar nos pacientes mais graves, tá? Então aqui eu não quero que a gente se perca nesse monte de diagnóstico possível que o oftalmologista vai dar. Mas só esse detalhe, que a dor aqui, a perda do campo visual, são características que ajudam a gente a diferenciar o que é um paciente que é uma emergência oftalmológica, é um glaucoma de agudo fechado, por uma conjuntivite, que eu consigo realmente tratar ali no pronto-socorro. Mas vamos ficar aqui comigo. Então o que a gente tem que lembrar? O que eu tenho que pensar quando eu estou atendendo um paciente com o olho vermelho? O paciente tem dor ocular intensa. Primeira coisa, anota aí. Próxima coisa, fotofobia. O paciente tem vermelhidão localizada, ele tem perda da acuidade visual ou tem trauma penetrante. Essas características são características que eu vou chamar aqui de alerta para eu pensar numa emergência oftalmológica, numa avaliação oftalmológica urgente. Tá? Por exemplo, o que seria a suspeita de um paciente com glaucoma de ângulo fechado? É um paciente que faz um aumento súbito da pressão do fluido dentro do olho e esse paciente apresenta sintomas, que normalmente são dor ocular de forte intensidade, hiperemia conjuntival, náusea, vômito, ou seja, é uma coisa, alteração sistêmica, o paciente fica mal, fica visivelmente incomodado e abre um quadro de alteração visual. Ou seja, ele tem perda de campo visual, ele tem perda de acuidade. O tratamento normalmente vai ser controle pressórico desse paciente, que possivelmente vai estar bem alterado, e uso de colírios para diminuir a pressão intraocular, mas isso vai ser feito, né, obviamente,
de preferência, né, claro, de preferência com o acompanhamento de um oftalmologista. Outra opção que pode aparecer para a gente, e às vezes chama a atenção, é o paciente com hemorragia subconjuntival. Né? É uma região localizada, né, que a gente consegue visualizar uma vermelhidão, né, com aspecto de sangue, normalmente circunscrita. A gente consegue ver a localização exata dela no olho assim, normalmente indolor, sem secreção. Normalmente está associado a anticoagulante, a trauma pequeno, algum paciente ficou tossindo muito tempo, vomitou. Meu irmão sempre tinha isso. Meu irmão, quando estava em ressaca e passava mal, ele fazia essas hemorragias subconjuntivais. Então, talvez você já tenha visto. Normalmente a conduta é conservadora, tá? A gente pode fazer umas compressinhas de água, de soro gelado, lavar o olho, mas normalmente conduta conservadora, sem muita coisa que a gente tem que se preocupar. Então, os pacientes aí com 2 diagnósticos interessantes para a gente lembrar. Paciente com olho vermelho pode também abrir um quadro de perda de campo visual, perda de acuidade visual. Quais diagnósticos aqui, eu vou chamar a atenção de alguns para a gente poder ficar atento, é a maurose fugaz, por exemplo. É um paciente que tem uma perda visual que pode durar de 1 a 2 horas. Interessante que eu pense aqui na possibilidade de um AIT. Esse paciente pode ter uma neurite ou uma oclusão arterial, né? Seja por um processo embólico num paciente idoso, diabético, cardiopata, ou uma neurite específica mesmo, né? Muito paciente na época do Covid apresentou quadro de neurite óptica, tá? Deslocamento de retina já é uma condição um pouco mais específica, difícil de chegar no pronto-socorro, assim. Normalmente acontece isso mais no consultório do oftalmo, porque você já imagina o que algo aconteceu, porque é uma perda importante, com flash, com alteração do campo visual, com sombras, com escurecimento do campo visual, algo que chama muita atenção, né? Normalmente isso pode levar a uma perda irreversível, né? Isso acontece em regiões remotas ou no interior, onde não há muito atendimento. Normalmente esses pacientes acabam perdendo a visão. E outro diagnóstico aí também muito difícil de dar, mas pode chegar no pronto-socorro. Meu primo teve esse diagnóstico, que ele tinha mais ou menos aí uns 50, 60 anos, isso normalmente aparece depois dos 50 anos. Ele abriu um quadro de amaurose, né, de perda de acuidade visual, e ele tinha bastante dor de cabeça, ele tinha dor no corpo também, mialgia, né, quadro de febre e fraqueza. O diagnóstico aí foi arterite de células gigantes, que era o que esse paciente tinha. A gente vê que tem uma infinidade aqui grande de diagnósticos, vale a pena a gente conhecer. O tratamento em si, você vê que todos não fica ali preso dentro do pronto-socorro, vai acabar precisando de tratamento ambulatorial com oftalmologista ou referenciar esse doente. O que realmente vai cair na sua mão para você tratar, meu amigo? Pacientes com conjuntivite. Esse é o diagnóstico que você não pode deixar passar, você tem que conhecer, tem que saber dar, tem que saber tratar bem. Então, na presença de um paciente com o olho vermelho, a conduta aqui, pensando já em conjuntivite, é lembrar que ela pode ser do quadro alérgico, viral e bacteriana. O que eu quero descartar? Por quê? Se esse paciente tem olho vermelho e alteração de campo visual, eu estou pensando nesse monte de diagnóstico que a gente conversou até agora. Se ele tem olho vermelho, turvação visual, caramba, outras coisas. Olho vermelho, amaurose, eu estou pensando em outras coisas. Se ele tem sinal flogístico e febre, estou pensando numa celulite, por exemplo, pós-procedimento oftalmológico, uma celulite pré-septal. Um paciente tem dor aguda à palpação, tem muita dor no olho, um glaucoma. Perda da acuidade, por exemplo, paciente com 1, 2 metros não vê mais nada, ou não percebe nem movimentação, não percebe luz, perdeu completamente a visão. Olha, obviamente que esse paciente não é um quadro de conjuntivite. Então essas alterações de gravidade que a gente conversou até agora, elas não estão presentes no paciente com conjuntivite. Beleza? Atenção que eu falei para dor, porque esse paciente com conjuntivite ele tem uma dor, é um desconforto leve. Pacientes com dor intensa e olho vermelho, né, um olho vermelho unilateral, por exemplo, eu posso pensar, por exemplo, em queimadura, em uma lesão, num trauma, num glaucoma, tá? Mas normalmente o paciente com conjuntivite não abre esse quadro, né, de tanta dor. E todos esses pacientes, seja aqueles que têm alterações de campo, sinais flogísticos, né, essas alterações de alerta, quanto esses pacientes que têm muita dor, é importante. Também, como a gente já falou 1000 vezes aqui, esse paciente vai para o oftalmologista. Beleza? Olha aí, olha na tela que legal. Então, não tem essas condições, estou frente a conjuntivite. A maioria dos seus pacientes vão estar nesse lugar aqui, que tem olho vermelho e que não tem trauma, que não tem essas condições que a gente conversou até agora. Pode ser alérgica,
pode ser viral, pode ser bacteriana, tá? O que ajuda a gente a chegar a esse diagnóstico? Por exemplo, alérgico. Dá uma olhadinha aqui nesse rapazinho aqui, ó. Nesse menininho aqui, ó. Olha o que ele tem. Ele tem olho vermelho, mas ele tem olho vermelho bilateral. Repara, não tem nenhuma alteração de pálpebra, né? O paciente não tem nenhuma flogose, que é importante, não tem nenhuma alteração visual específica, né? Então esse paciente poderia ter um sinal de atopia aqui, talvez aquelas risquinhas aqui no nariz, mas olha, tem um pouquinho de secreção nesse nariz aqui, ó. Paciente que tem uma certa atopia, né? Não utopia, atopia, tá, pessoal? Então, ele tem aqui uma hiperemia bilateral das conjuntivas, possibilidade que maior de ser um quadro alérgico, tá? Por outro lado, esse paciente aqui, ó, repara, ele já tem um edema palpebral, né? Tem uma alteração aqui nesse olho unilateral, aqui não. Talvez a palpação da região pré-auricular e cervical desse paciente poderia ter gânglio, uma adenopatia. Isso fala muito a favor de um quadro viral, uma conjuntivite viral, tá bom? E aqui embaixo, obviamente, repara, né? Aqui a gente tem uma secreção hialina, né? Serose hialina, tá? Diferentemente do paciente com um quadro de conjuntivite bacteriana, né? Uma secreção purulenta, ó. Repara, característica purulenta. Normalmente acaba dando bilateral, mas começa no primeiro olho, começa no direito ou no esquerdo, mas aí o próprio paciente acaba se contaminando, tá? E passa de um para o outro, tá? Então, na abertura, normalmente é unilateral, abre para os dois lados. No quadro já alérgico, normalmente abre dos dois lados. Vamos lá, vamos para o tratamento. Então, primeiramente aqui, o paciente com quadro alérgico, como a gente falou, abre essa hiperemia bilateral, tem sinais de atopia, um paciente que tem infecção de via aérea superior associada, tem lá com a rinorreia, lá, por exemplo. O que a gente pode fazer para esse paciente? Olha, soroterapia gelada, então bastante soro ali na região, tá? E pode fazer compressa. Eu gosto de ensinar compressa, você mandando comprar aquelas gazezinhas, que é um algodão, na verdade, gase não, um algodão, que normalmente as mulheres usam para maquiagem, tá? Um algodão redondinho assim, que a gente usa para tirar a maquiagem, né? Você pega um algodãozinho desse, molha com soro gelado e põe no olho. Isso relaxa muito, né? Melhora muito o desconforto, né? Paciente viral, né? Além daquilo que a gente falou, tem aquela secreção, normalmente vai dar num olho só, mas olha outra característica aqui que é legal, o paciente tem contato, então ele pode contar uma história que o tio estava com isso, ou o primo estava com isso. De vez que eu peguei isso, eu estava fazendo um projeto de extensão que era para fazer prova do laço em pacientes com dengue, e eu fiz uma prova do laço para uma pessoa com conjuntivite, e passa muito fácil viral, né? E acabei pegando. E a outra a gente falou, né? Adenopatia. O tratamento aqui vai ser sintomático também, tá? Então a gente pode usar aqui um antialérgico para esse paciente, dependendo do tipo de sintoma que ele está apresentando. A gente pode usar um remédio para dor, poderia ser utilizado de uma dipirona. A gente pode usar um colírio anestésico para aliviar se ele tiver com muito desconforto, soro gelado para lavar o olho. E, claro, tudo isso aqui também a gente vai encaminhar depois para o oftalmologista. Mas, de qualquer maneira, basicamente o que a gente pode fazer é isso, tá? Evitar o uso de antibiótico aqui, se não há necessidade. Agora, os quadros bacterianos, então, como a gente falou, o paciente tem secreção mucopurulenta, pode ter sinal sistêmico, mais confortável, né? E a gente vai se utilizar do antibiótico tópico. Aqui toma muito cuidado, galera, para não sair pegando qualquer dessas formulinhas que a gente acaba pegando por orelhada no pronto-socorro, que são fórmulas que têm antibiótico e corticoide. Tenta evitar o corticoide, tá? Porque nem todo caso a gente precisa usar. É importante que seja feito o exame de fundo de olho primeiro, antes da gente sair iniciando o corticoide para todo mundo. Então, é mais interessante que você, por exemplo, se utilize de um colírio só com antibiótico. Por exemplo, um que você pode usar é a tobramicina. Esse que eu já usei muitas vezes, tobramicina. É o famoso Tobrex. Tem vários, né? Mas tá, vou falar um aqui para que você fique mais acostumado. Uma gota a cada 4 horas. Uma gota a cada 4 horas. Uma gota de 4 horas para esse paciente. E claro, esse paciente também pode receber algum sintomático aqui, pode se utilizar aí de algum antialérgico, né, um antihistamínico, né, pode utilizar um analgésico, uma dipirona, um paracetamol, um colírio, né, para lubrificação do olho, soro, e deve ser encaminhado, meus amigos, sempre também ao oftalmologista. Eu não sei quantas vezes eu falei isso para você, mas é para que você perceba
a importância disso aqui. Eu quero que você dê um bom diagnóstico, eu quero que você conduza bem o seu paciente, eu quero que você não deixe passar um quadro de glaucoma, uma maurose, um paciente com uma suspeita de AIT, uma suspeita de uma arterite de células gigantes, todas essas condições que a gente falou. Eu quero que você perca isso. Mas, ao mesmo tempo, frente a um paciente que é mais do dia a dia, que é a conjuntivite, que você consiga tratar da melhor maneira possível, né? E deixe para que aquele tratamento se torne realmente otimizado no seu máximo no segmento com oftalmologista. Caso não seja possível, a gente fez o nosso melhor aqui com certeza.